Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou fazer como se fosse um react, né, do Dr. Marcos Eberin, que inclusive é um cara muito gente boa, tá? Eu já debati com ele, né, na época lá do canal Terça Livre. Nós fizemos um debate sobre tal da hipótese de design inteligente, que não é teoria, tá? E também sobre, né, a aleatoriedade, Big Bang, né, que é a que eu devendo. Até porque, né, como astrofísico, físico nuclear, né, PhD nas duas, doutor nas duas. E o Dr. Marcos Ereb, ele é, né, presidente, era pelo menos presidente do negócio aí de design inteligente, e é um doutor em química, até muito publicado, uma pessoa que gosta muito de estudar. É pelo menos era, né, bastante conceituado. Mas apesar de tudo, né, nem tudo são flores, né? Ele infelizmente caiu na questão lá dos cloroquinas, né, de querer se meter nisso, sem ter nenhum tipo de estudo duplo cego, randomizado, de grupo controle, efeito placebo, e acabou, né, infelizmente, se metendo nessas áreas. Devia ficar só na parte da ciência, doutor Eber. Você é um cara muito gente boa, tá? É um cara bastante solícito, mas, né, infelizmente, né, deixa, né, a sua fé misturar alguns conceitos, tá, que acaba somente enxergando o que você quer enxergar. Mas vamos lá. Pela primeira vez aqui no canal eu vou falar, né, a questão do que eu, tá, vejo como fé. Muitas pessoas acham que eu sou ateu, tá? Só que antes de ser ateu ou acreditar em Deus, alguma coisa assim, eu sou cientista, eu sou um pesquisador. E para eu afirmar alguma coisa, eu tenho que ter certeza dessa coisa. Eu tenho que ter evidências dessas coisas. Tá? E enquanto eu não tenho certeza, até porque, tá, a certeza no campo da ciência é uma coisa muito tênue. Quem sabe ciência, quem estuda ciência, inclusive, né, o Dr. Eber, ele fala que tem certeza, né, que, Deus existe pelos estudos científicos dele e tal, tá? Não. Nós, na ciência, o certo, né, que eu pratico, tá? Se você falar que crê em alguma coisa, você está dando certeza. Eu não creio em nada. Eu tenho evidências. Então, se perguntarem para mim se eu acredito em Deus, eu vou dar um grande e sonoro não sei. Não tenho evidências da sua existência e não tenho evidências da sua não existência. Eu fui batizado na Igreja Católica. Não quis fazer a primeira comunhão porque simplesmente eu não acreditava em muitas coisas dali. Não tinha evidência desde criança. Tá? Aos 14, aos 12 anos eu já lia Química Avançada. Já participava de coisas de física avançada. Então eu não tenho evidências. Tá? Se eu não tenho evidências, eu não posso falar sim ou que não. Respeito qualquer tipo de fé. Quem tem, quem não tem, não é problema meu, desde que não tente impor a sua opinião. Tá? Então, pela primeira vez aqui na história do YouTube, eu estou revelando isso. Você é ateu? Não. Por que, mas você acredita em Deus? Não sei. Por quê? Por que eu não posso me considerar ateu? Porque eu não sei se existe ou não. Tá? Se eu não sei, se eu não posso afirmar com base em dados, metodologia, tal, ou seja, com tudo que rege a minha vida, eu não posso afirmar nada. Apesar de ter alguns conceitos que puxam para uma ou outra religiosidade ou espiritualidade, o que for, tá? Mas tudo baseados em conceitos da física. E não sou nenhum desses malandros aí, desses caras canalhas que tentam imputar física quântica com a sua fé. Tá certo? Então, essa é a minha primeira posição nesse vídeo. Então, vou fazer um react rápido desse vídeo aí dele no Flow, tá? Até ele cita o Sakane. Sakane virou um amigo, né? Não tão próximo, mas é um cara gente boa. Tem opiniões divergentes com eles em algumas situações, como eu tenho com o Evelyn, tá?
Só que isso não me impede de gostar da pessoa, de admirar a pessoa e de ter até mesmo uma amizade com a pessoa. Eu sou evoluído bastante para isso. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque no canal do Nando Moura, ele fez um vídeo, tá, justamente falando sobre essa situação, né, onde que ele mostrou, né, justamente falando, né, desse vídeo, né, que foi uma situação onde que ele até falou que deveria ter um debate. Ele até me cita nesse vídeo nas questões climáticas, tá? Até o vídeo foi esse aqui, eu vou mostrar qual foi o vídeo que deu origem, tá, a essa situação toda. Tá? Então, né, foi esse daqui. Tá? Então vocês estão vendo aí. E ele me citou nesse vídeo, Nando, né, como uma questão de referência no clima. Ele até colocou esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele agora, não. Ele é arqueólogo. Também tem situações interessantes, tem coisas interessantes que ele fala, mas tem muita coisa que eu discordo dele também. Então, a gente tem que ter a seguinte situação. Você pode aceitar, discordar, sempre mesmo respeitando. E o Nando falou com esse negócio de fazer um debate. E sim, ele chegou a falar comigo se eu faria o debate na questão climática. Eu falei sim, arrumo um oponente que eu faço o debate sem problema. E já me dispus aí a fazer um debate com o Dr. Evelyn e até com outro cara lá, né? Claro, com um paleontólogo do meu lado, tá? Para poder pegar coisas que realmente eu não sou tão especialista. Então, né? Fica à vontade. Então, esse aqui é um react, um convite para o debate. Dr. Evelyn, você já debateu comigo uma vez. Vamos de novo? Então vamos lá. Vamos escutar aí qual foi que ele falou. É a foto mais espetacular da história da ciência, eu não tenho dúvidas sobre isso, porque ele está falando do Hubble Deep Space, tá? Que ela mostra um universo absolutamente pronto há 13 bilhões de anos, aonde não deveria existir universo nenhum. Isso modelo, é uma foto real? Foto real, é o Hubble Deep Field. Sim, é Deep Field, não Deep Space. Deep Space Nine, né? Deu aquela confundida. Então isso aí, ó, realmente é uma foto real tirada pelo Hubble, que pegou um aglomerado de estrelas, tá? De aglomerado de galáxias, supostamente 13 bilhões de anos atrás, tá? Essa aí é 13 bilhões de anos, tá? Onde que o universo ali, ele fala que não devia ter nada ali na situação, justamente pela evolução, né, como diz a teoria da Big Bang. Só que só uma coisa, teoria é algo que já foi testado, mais que testado e retestado, e engloba várias coisas, inclusive várias teorias e várias leis. Tá? Teoria não é hipótese. Design inteligente é uma hipótese. Big Bang não. Field, olha só, as galáxias, mais de 3 mil galáxias, as galáxias estavam todas estruturadas, suaves. O modelo diz que as galáxias... E como é que a gente sabe que isso daí tá 13 bilhões de anos-luz, sei lá? Pelo deslocamento para o infravermelho, tá. É o redshift, tá bom? Depois eu vou explicar isso, é muito legal. Aí o que... Sim, exatamente. Quando você tem esse redshift, que é o deslocamento para o vermelho, as galáxias que estão mais distante e se afastando, você esqueceu de falar nisso, ela tem um desvio do seu comprimento de onda para o vermelho. E as que estão se aproximando, elas têm um desvio para o azul. Tá? Porque a questão da diferença do comprimento de onda, um simples caso de efeito Doppler. É aquela questão do que? Da variação da posição da fonte emissora com o observador que somos nós aqui na Terra. Continuemos. O que acontece? As galáxias estão absolutamente prontas. Rapidinho, Marcos. A gente sabe que isso daí tá a 13,8... Há 13 bilhões de anos. Esse é do Hubble, por enquanto, tá bom? A gente sabe que isso aí tá a 13 bilhões. 13 bilhões de anos. Pelo deslocamento pro vermelho. Tá bom. Se esses 13 bilhões de anos são 13 bilhões de anos mesmo, eu vou discutir depois, tá bom? Tá bom. Então foram lá e falaram, cara, não pode. As galáxias estão prontas, as estrelas estão todas coloridas, e o modelo de formação de estrela começa com uma estrela azul, depois passa para branca, depois para amarela, laranja, depois tem uma estrela de nêutrons. Não pode. Olha, as galáxias estão aí, você vai expande as galáxias, as estrelas estão todas coloridas lá. Gente, isso acabou com o modelo. Aí eles falam... Mentira. Não acabou com o modelo, e muito menos as estrelas coloridas, tá?
Bom, vamos continuar um pouquinho, depois eu falo mais. Falaram assim, não, sabe qual foi o problema? É que a gente foi só há 13 bilhões de anos. A gente tem que ir um pouco mais profundamente. O que o James Webb foi montado? O James Webb foi montado, e o Sacani não fala sobre isso, mas o James Webb foi montado com um detector de infravermelho para ser... É nessa parte que ele cita o Sérgio Sacani, mas sim, o James Webb, o Sacani falou que foi montado com detector de infravermelho. Então vamos lá. Aprofundar ainda mais no universo. Porque eles falaram assim, haha, pegamos essas galáxias porque a gente errou um pouquinho nos cálculos. Mas se a gente for mais profundamente, não vai ter galáxia nenhuma. Aí fica... Bom, vou explicar rapidamente. Por que o infravermelho? O Hubble, ele tira fotos, tá? Em comprimento de onda visível. É isso que nós conseguimos enxergar. Então, né, o Hubble e o James Webb, eles são complementares. Um substitui o outro. Tá? O James Webb, no infravermelho, ele pega comprimento de ondas, né, maiores. Ou seja, por causa justamente desse deslocamento da distância com relação também, tá, à questão do quê? Do comprimento de onda, eles dão uma esticada conforme está previsto na teoria do Big Bang, na expansão. Então, se você está enxergando também no infravermelho, nessa situação, isso está previsto na teoria do Big Bang. Mas vamos lá. Tiraram a foto com o James Webb, agora é o James Webb Deep Field, se vocês acharem aí, coloca. O que vai acontecer, Igor? Olha, eu lembro que eu chorei, tá? Eu meio chorão. Devia chorar mesmo, com essa posição que você está falando, devia chorar mesmo. É russo, mas é chorão também. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei. Sem vodka, né? Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque o universo veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, apenas 200 milhões de anos. O universo está extremamente jovem na sua maternidade. O universo veio exatamente como o Hubble já tinha mostrado. Todo estruturado, as galáxias lisas, as suaves, o tamanho das galáxias... Isso aí? Pode... Isso aqui era para ser na idade das trevas do modelo. O universo está absolutamente pronto. As galáxias estão... Olha, o grande achado do James Webb é que as galáxias apareceram pequenas na foto. Se o universo estivesse se expandindo há 13,8 bilhões de anos, como eles dizem que o universo está se expandindo, o efeito da expansão teria aumentado o tamanho dessas galáxias. Agora, o efeito da distância diz que essa galáxia deveria parecer pequena. Elas aparecem... Bom, doutor Ebren, realmente, tá? James Webb ele foi feito para justamente estudar outros comprimentos de ondas, mas não foi só para aprofundar a galáxia, não. Foi para ver outras coisas também, inclusive berçário de estrelas, coisa que o senhor nega. Outra coisa, né, com relação à expansão, o efeito da expansão, tá? Não tem nada a ver de pequeno ou tão grande assim. Se você está olhando a galáxia há 13 bilhões de anos atrás, ela tem que estar na forma como tivesse 13 bilhões de anos atrás. Ora, caceta, é que você, depois, no final, aí vamos falar aí, tá? O que você fala sobre relação ao que é na distância, né, e não anos. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Porque eu não tenho paciência de fazer react, cara. Pareceram pequenas, como a distância só deveria influenciar. Então não tem efeito de expansão nessas fotos. Foi um desastre, foi um pânico, foi um terremoto para a teoria de estruturação lenta, gradual e sucessiva do universo. Aí o pessoal que defende que o James Webb não acabou com o Big Bang disse assim, não acabou com o Big Bang. Acabou só com o modelo de formação de estrelas, acabou só com o modelo de formação de galáxias, acabou só com o modelo de formação de planetas, acabou só com o modelo de formação de asteroides e de quizares. Sobrou o quê? Modelo de formação de quizares, né? Fizeram uma escola de quizares, quasares, o animal. A questão é o seguinte, tudo bem que depois lá o Rodrigo corrige, lembrei o nome dele, Rodrigo. A questão é o seguinte, minha gente. Não acabou porcaria nenhuma, cara, com o modelo de criação de estrelas, né, de formação de estrelas. Tá mentindo, Evelyn. Tá? Então, se você quiser depois, vamos debater, cara. Vamos embora, tete a tete. Não tem nada disso daí. A astrofísica, ela mostra o
Porque a astrofísica e a cosmologia, elas mostram muito bem isso, como é que se formam estrelas. As estrelas, elas são formadas em nuvens moleculares. Inclusive, ele fala porque não tem termodinâmica para isso, tal, manda um das coisas para ele, né, que o gás tinha que se expandir ad eterno, né? Mas lembre-se, o gás ele se expande ad eterno quando tem energia para isso. Simplesmente a temperatura de uma nuvem, né, molecular é baixa. É baixa. Tá? Então a energia molecular é baixa. Alô, seu químico. Então acaba o quê? Tendo muitas moléculas ionizadas ali, tá? Elas vão se aglutinando e começa a agir outras coisas além do eletromagnetismo, tá? Começa a agir a gravidade. E depois, seu Ebre, são 4 forças fundamentais, não 3, tá? É nuclear forte, nuclear fraca, gravidade e eletromagnetismo. Por enquanto são 4, está sendo estudada uma quinta, tá? Então, por favor, vá, seja sincero. Tá? Então, essa questão da aglutinação das estrelas, das moléculas vão se aglutinando por gravidade, meu camarada. Tem eletromagnetismo e tem gravidade. Quando se aquece, forma um plasma. Que aí é totalmente diferente da situação de um gás, principalmente sob compressão da gravidade. Tá? E uma coisa que você não cita e que realmente, infelizmente, que você não sei por que não fala, é justamente das novas teorias, né, de expansão do universo. As novas, que são, por exemplo, a teoria da inflação, da grande inflação de Alan Guth. Inclusive, prêmio Nobel. Tá? Como você fala que a maioria dos prêmios Nobel acreditam em Deus, pô, não tem problema. Ser ateu ou não ser ateu não quer dizer ser bom cientista ou não. Tá? Mas, sim, o cara foi um prêmio Nobel. E fala justamente que na cosmologia física, tá, a grande inflação é uma teoria da expansão exponencial do universo. E isso foi medido com um negócio também chamado de radiação cósmica de fundo, que está lá na teoria do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, que é na base do micro-ondas, isso aí você omite, né? E outras evidências também, como o simples fato do céu ser escuro. Não está se afastando. Hubble realmente discorda de você, porque ele mediu a expansão, ele mediu as estrelas, ele mediu, né, no caso, as galáxias. E viu que a Andrômeda estava vindo em nossa direção. Óbvio que as medições de Hubble, quando ele fez, deu, né, diferença nessa medição. Então, por que acontece? Atualmente, nós acreditamos que a idade do universo seja algo em torno de 13 bilhões, mas não está fechado o homem de Deus. Tá? Essa idade exata a gente não sabe. E 13 bilhões, existe um erro nessa medida. Pode ser erro de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão. Tá? Então não se sabe a idade exata, mas que sabe ao menos que o universo ele foi criado pronto há 13 bilhões de anos, ou 13 bilhões de distâncias, né? No caso anos-luz. Anos-luz é medida de distância. Tá? Então quer dizer que foi criado pronto? Não, meu amigo, não quer dizer nada disso. Você está equivocado. E os astrônomos estimam a idade do universo justamente medindo de duas maneiras: procura de estrelas mais antigas, tá? E medindo também a taxa de expansão, né, do universo, no caso, extrapolando, né, de volta para o Big Bang, ou seja, você vê a taxa de expansão. E isso foi medido por Hubble. Isso é lei. Tá? Onde que essa maneira que os astrônomos eles estimam a idade, estudam os aglomerados globulares. Que aglomerados globulares são uma coleção aproximada de 1 milhão de estrelas, como todas essas estrelas em um aglomerado globular, se formam aproximadamente, quase que ao mesmo tempo. Claro que é como o mesmo tempo que nós estamos falando, em alguns milhões de anos de diferença. Só que elas podem servir como um próprio relógio cósmico. E essa maneira de estimar a idade do universo é baseada na nossa compreensão dos ciclos de vida das estrelas. Por isso que ele está falando que deu no caso, né, um Big Bang na teoria do Big Bang. Mas não tem nada a ver com isso. Tá? Simplesmente, quando a gente olha lá o redshift, lá o infravermelho,
você está pegando também a 13 bilhões de anos que tinha o infravermelho. E aonde que isso fala que tá derrubando a teoria? Se próprias pessoas que fazem medições, tá? As medições ainda não são totalmente exatas. Tanto é, meu cidadão, que existem aglomerados globulares mais antigos com apenas 0,7 de massa estelar. Isso aí foi medido. Agora, por que isso tem a ver? Porque uma estrela como a nossa tem combustível suficiente em seu núcleo para queimar o seu brilho por aproximadamente 9 bilhões de anos. Tá? Agora, uma estrela com o dobro da massa do Sol, ele queima, né, no suprimento aproximadamente 800 milhões de anos. 10 massas solares, né, que é uma estrela 10 vezes mais massiva que o Sol, queima 1000 vezes mais brilhante. Então, quanto maior massa, né, você vê o quê? Você vê que a estrela se desgasta mais rápido. E nesses aglomerados mais antigos, tá, você não vê esse tipo de estrelas. Você vê estrelas pelo menos com 0,7, né, da massa solar. Então essas estrelas mais baixas, né, que são muito mais fracas que o nosso Sol, tá, elas estão em observação e sugerem que alguns aglomerados globulares mais antigos têm entre 11 e 18 bilhões de anos. Pois é, isso não é uma coisa fechada a idade do universo. Tá? Não, tem que chegar e falar aqui que as melhores estimativas de hoje em dia nos dão algo de em torno de 13 bilhões, 13,7 bilhões. Mas existem outras medidas que estão dando coisas diferentes. E a incerteza nessas estimativas se deve à dificuldade de determinar a distância exata de um aglomerado globular, ou seja, a nossa ignorância detalhada de algumas estrelas como evoluem. Tá? Agora, isso aí quer dizer que foi um tsunami na teoria? Você está sendo muito leviano. Então, essa abordagem, por exemplo, nós sabemos que o universo tem um perfil plano, medida, tá, por radiação cósmica de fundo. Tá? Ou seja, a própria radiação lá da expansão do universo. Isso foi medido. E um perfil plano diz muito com relação à energia interna e à energia externa de um sistema. Se fosse uma energia, um agente externo para dar um start nesse universo, não poderia ser plano. Tá? Então, esse universo plano ele constitui principalmente de matéria chamada comum, matéria barônica, formada por barons, isso aí que nós somos, tá? Essas partículas que nós somos. E a idade do universo, então, foi medida por 2/3 da constante de Hubble. Aqui essa constante de Hubble ainda está sendo medida melhor, cara. Cada vez mais ela muda, assim, de algumas casas. Então nós temos que outras medidas deu 1 sobre a constante de Hubble. Só que se a teoria da relatividade geral, tá, for modificada para incluir uma constante cosmológica com uma idade inferior, ainda pode ser maior ainda. Só que até agora a relatividade geral foi testada, mais que testada, e tá lá, rapaz. Tá lá. Tá? Então, por exemplo, a determinação recente do valor da constante de Hubble estão resultando em uma faixa cada vez mais estreita de valores, onde equipes internacionais de cientistas, tá, eles já começam a ver o seguinte, que essa variação, tá, da constante de Hubble, que pode ter essa variação do universo, já diminuiu um pouco essa medida somente pela constante de Hubble, de 11,5 a 14,5 bilhões de anos, com erro também de 1 bilhão de anos. Então, minha gente, aí o cara vem me falar, tá, que... Porra, peraí. E se compararmos várias determinações da idade, né, há um problema potencial. Se os astrônomos estimarem que a própria constante de Hubble for 1 sobre a constante de Hubble, isso é tão pequeno quanto 10 bilhões de anos. Tá? Então o correto é o quê? Quanto mais precisar essas medidas, mais se aproxima da idade, né, real do objeto. E a constante de Hubble, como você fala que o universo tem algumas constantes e tal, e mostra uma tendência do universo ter 13,7 bilhões de anos, tá?
E existem erros, né, de medidas que falam em 130 mil anos. Pode botar mais, alguns milhões de anos. Tá? Alguns milhões a bilhões de anos. E essas foram capazes de fazer observações detalhadas, simplesmente pegando a radiação cósmica de fundo, que é uma das evidências da teoria do Big Bang, informado na teoria da relatividade geral do Einstein, que fez o relógio retroceder a zero. Ou seja, a teoria está valendo. Não houve uma tsunami. Agora, existem lacunas. E por isso que os cosmólogos estão, sim, vendo isso. Porque existem lacunas e vai ter. Vou continuar mais um tempo, que o vídeo já está muito longo e eu não tenho muita paciência. Do universo. Eu brinco, foi um tsunami que passou pela... O Quasares. Quasares, obrigado. É que ele é russo. É russo. Eu tô tão emocionado com a foto, porque eu fiquei mesmo, gente. É que, ó, veja só, passou um terremoto, acabou com um tsunami, destruiu a casa. Ah, mas pelo menos eu tenho um terreno que eu posso reconstruir. Aí, olha, os cosmólogos estão back to the drawing board. Meu amigo, toda ciência, ela sempre tem que ser revista e até mesmo aprimorada. Se os cosmólogos saírem, né, do tal desse aí que você falou, tá? Saírem da pesquisa, acabou. Quer dizer que já está tudo descoberto e não tá, cara. Para com isso, nem a tua área tá, cara. Quanto mais cosmologia. Seja, pô, meu irmão, por favor. Conhece esse termo em inglês? Eles estão de volta à prancheta. Ah, não acabou com o modelo. Eu só tenho que reconstruir todos os meus modelos. Agora, faz sentido? Não faz. Se o universo estivesse pronto há 13,8 bilhões de anos, hoje, como você falou muito bem, o Sol já estaria desgastado, as estrelas... Não está desgastado porque o Sol é mais novo, caramba. Gente, que coisa, cara. Estariam totalmente já gastas na sua energia. A gente teria um universo muito, muito mais velho do que a gente vê aqui. Então, o que significa? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Milhares de anos atrás no universo, né? A Terra não tem isso, cara. A Terra não tem isso. Nós vamos discutir isso de novo sobre a idade da Terra? Vamos lá? As estrelas estão a 13,8 bilhões de anos-luz afastadas da Terra? Estão, mas isso é a distância, não é a idade. A luz das estrelas não está nos dando a idade dessas estrelas, só está dando a distância. Algum efeito aconteceu que fez com que essa distância não se transformasse em idade. Qual foi o efeito? Deus disse, haja universo, e houve universo. Meu camarada, puta que pariu. Vamos lá. Deus pode ter feito isso, ter um efeito. Mas o que é um anos-luz? Se eu quiser, eu poderia dar essa medida em parsec, que é a medida, né, do Sistema Internacional de distância intergalácticas, né? Parsecs, né? Procura aí, parsec. Agora, se nós estamos falando em anos-luz, é a distância que a luz percorre em um ano a uma velocidade de 300 mil km por segundo, aproximadamente. Ora, pinhões, se você pegar a distância que a luz percorre durante um ano, tá? E me falar que essa distância é de 13 bilhões de anos, isso não te dá a idade, ô cidadão? Se o nosso Sol, tá, está a uma distância de 8 minutos-luz, 8 minutos-luz é uma medida de distância. É o tempo que a luz solar sai da superfície do Sol e chega até nós. 8 minutos. Se você apagar o Sol, né, se alguém apertar o botãozinho do Sol, apagou o Sol, vai demorar aproximadamente 8 minutos para a luz solar chegar até aqui. Pois é, meu camarada, não é assim não, cara. Anos-luz é medida de distância. Sim, mas a definição dessa medida é a distância que a luz percorre em um ano. Essa é a definição de anos-luz.
E se você falar 2 anos-luz, quanto tempo você acha que já que até hoje, tudo que foi testado a distância, a velocidade da luz no vácuo, né, ou seja, não no vácuo absoluto que ele não existe, mas nas condições do espaço, ela é aproximadamente 300 mil km por segundo constante. Tá? Existem dobra na luz pela dobra do espaço-tempo. A luz dobra por causa que o espaço dobra. Não esqueça disso. E simplesmente, quando nós estamos observando algo há 13 bilhões de anos, essa luz caminhou 13 bilhões de anos até nós, tá? Nós estamos falando que essa luz ela está a uma distância que é definida como anos-luz, que é a distância que a luz demora 1 ano para chegar. Então, 13 bilhões de anos de distância, 13 bilhões de anos-luz. Sim, nós estamos falando que a posição lá tem 13 bilhões de anos. Agora, se foi Deus que falou que aconteceu isso, não aconteceu aquilo, se foi Deus que deu start no Big Bang, todo mundo pergunta, mas se não foi Deus, o que veio antes? Não sei, nós não sabemos. Por isso que nós pesquisamos. Por isso que nós temos que simplesmente acabar com essa coisa, que tudo teve um início, ou que tudo vai ter um fim. A gente não sabe. A tendência é que toda a matéria barônica desse nosso universo tenha um fim. A matéria barônica. Ou seja, essa é a tendência. Tá? Agora, existem ainda hipóteses, nós falamos de multiverso. E uma coisa ainda que você nega, que são algumas situações relacionadas ao Big Bang e outras situações que estão mais evidentes ainda, como o efeito Casimir. Então, meu amigo, gosto muito de você, você é uma pessoa muito inteligente, você é um cara 10, tá? De simpatia, de tudo, mas se você aceitar aí o convite, vai ser sempre respeitoso, como eu fiz lá na época do Terça Livre, e o Nando Moura já abriu essa porta pra gente aí. Se você quiser debater, tamo junto, irmão. Obrigado aí quem teve a paciência. Vou parar por aqui que eu não tenho muita paciência, já tem meia hora de vídeo. Forte abraço para vocês. Até a próxima.